ao PrismaCast, um ambiente de aprendizado, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje teremos o privilégio de conversar com um profissional no campo da engenharia elétrica. Título de hoje, Explorando Telecomunicações, Sintonizando o Futuro. Nosso convidado possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1995, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, em 97, e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, em 2012. Atuou por 15 anos na indústria de telecomunicações na área de desenvolvimento de equipamentos. Atualmente é professor da Faculdade de Tecnologia da Unifesp, Christoph Johann Hung. É quase isso, Thiago. Christoph, vamos falar de novo. Christoph Johann Hung. Tá correto, professor? Não, ainda não. Mas tá boa a tentativa. Como é que é, professor? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Se apresente, professor, por favor. Thiago. Christoph Johann Rosenhung. Perfeito. Escutaram? Chegou quase lá. Quase lá. O professor é pioneiro em técnicas e sistemas de transmissão digital, sem fio e RF e ópticos também. Códigos corretores de erros, modulação e demodulação digital. Entenderemos um pouco da formação acadêmica agora nesse primeiro bloco. Professor, o que levou o professor a escolher a carreira de engenheiro elétrico? O professor, inicialmente, como era a sua infância? O professor queria ir para essa área? O professor queria ser cientista? Como que o professor falou, eu vou para essa área, eu quero estudar tecnologia? Bom, assim, desde pequeno eu sempre, assim, gostei de ciência, né? Eu era daquelas crianças, né? Hoje em dia eu não sei nem se a molecada faz mais isso. Mas por exemplo, eu ganhava carrinho, eu desmontava para tirar o motor. Eu adorava ver o motorzinho, né? Tudo que era elétrico, assim, me chamava a atenção. Né? De uma forma geral, ciências, não só o que era elétrico. Né? Eu gostava bastante de química também. Né? E aí, bom, isso veio desde a infância. E aí, quando eu pensei numa carreira, na verdade eu fiquei em dúvida entre física e engenharia elétrica, né? Só que daí eu achei que física era uma coisa assim muito estanque, né? Assim, até do ponto de vista de depois profissional, para procurar emprego, é mais difícil no Brasil você conseguir ser contratado como um físico do que como um engenheiro, né? Então, não que você não tenha bons empregos de físico, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que às vezes é um pouquinho mais difícil você conseguir uma colocação no mercado. Então eu optei pela engenharia elétrica, né? Que tinha bastante a ver com o que eu gostava, e eu achei que tinha, assim, uma abordagem mais focada em mercado, em indústria, em desenvolvimento. E foi na Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, em 95. Lá tinha TCC? Ou era trabalho de conclusão de curso? Não tinha. Eu não fiz trabalho de conclusão de curso. Aí tinha IC, tinha algum trabalho específico que o professor fez, que o professor recorda, que o professor lembra? Eu participei durante muitos anos do grupo PET. Grupo PET? PET. É um grupo financiado pela CAPES, né? Que na verdade é um grupo, né? É como se fosse uma iniciação científica, só que ela é uma iniciação científica assim, que se você for um bom aluno, né, você tem uma bolsa durante toda a graduação. Né? Então a gente faz atividades de iniciação científica, só que você tem que ter uma média semestral, geral. Né? Então se você cair abaixo daquela média, você perde a bolsa. Né? Mas para mim era um incentivo a mais para estudar. Justo. E o professor é de lá, em Santa Catarina? Não, eu sou paranaense. Paranaense. Aí você optou, fez o pré-vestibular e falou, vou para Santa Catarina. Não, eu fiz o vestibular, porque era só vestibular. Na verdade, eu viajei para Florianópolis e prestei vestibular lá. Justo. E como era a vivência? O professor tinha disciplinas que o professor direcionava? Tinha alguma disciplina que o professor não gostava? Que eu não gostava? Na graduação. Eu não gostava muito de fenômenos de transportes. Fenômenos de transportes? Eu acho que ninguém gosta muito. O pessoal da Telecom não deve gostar também. Fenômenos de transporte, mas a matéria que o professor mais gostava? Tinham várias. Eu gostava bastante de controle, da área de controle. Inclusive, quando eu pensei em fazer o mestrado, né, eu quase que engatei um mestrado na área de controle. Eu tinha, inclusive, uma bolsa que não era nem de agência, né, era uma empresa que tinha interesse em fazer um sistema de controle de uma planta química. E, a princípio, eu ia fazer, inclusive, lá mesmo, em Santa Catarina. Mas aí acabou não dando certo, né, aquelas coisas de financiamento, né, convênio e tal. Acabou não acontecendo. E aí eu acabei vindo fazer mestrado aqui não, né? Lá em Campinas, que nós estamos em Limeira agora. Justo. Essa transição da graduação para o mestrado, o professor já estava com um projeto encaminhado e falou assim, eu quero ir para controle, mas se não der para ir para controle, eu vou para outra área. Essa transição de terminar a graduação
porque a gente sabe que depois que termina a graduação, se a gente não tiver no mercado de trabalho, se a gente está com algum projeto indo para a área acadêmica, existe ali um delay de entendimento do que eu vou fazer. Essa transição para o mestrado, como que foi para o professor? Então, na verdade, quando eu me graduei, participei de um concurso para admissão como trainee, RBS, afiliada da Rede Globo, lá em Florianópolis. Inclusive, eu trabalhava lá no Morro da Cruz. 95 a 97? Não, isso em 95. 95, logo que eu me formei. E aí eu comecei a trabalhar lá, mas é assim, eu achei que, primeiro, não tinham muitos desafios, né? E outra que o que eles pagavam era pouco também, né? Aquela história de trainee, né? Não, você vai trabalhar, depois você recebe pouco. Exato. Né? E aí eu fiquei com aquela coisa do mestrado, né? E aí eu peguei, na época você não mandava um projeto, né? Ou, quer dizer, não sei se na época ou dependendo, né, do caso da Unicamp, né? Na verdade, o que a gente fazia? A gente simplesmente mandava um formulário, né? Você tinha que mandar ficha de 3 professores também, que foram ex-professores seus, dizendo o que eles acham, enfim, te pontuando, né? Mas aí eu mandei para a Unicamp, né, essa solicitação, né? E ao mesmo tempo eu vim para Campinas para visitar a Faculdade de Engenharia Elétrica, né? Então eu conversei com vários professores para ver o que cada um fazia, né? E assim, na graduação, que nem eu falei para você, eu gostava bastante da área de controle, mas uma área que me chama a atenção também era a telecom, né? Inclusive eu tinha um professor que está nativo até hoje, volta e meia eu vejo, é o Walter Pereira Carpez. Walter Pereira. Isso, e ele deu a disciplina de introdução a telecomunicações, e assim, foi algo assim que, né, eu achei bastante interessante, não só pela disciplina, como eu achava que ele também tinha uma didática muito boa. Justo. E o título do mestrado do professor foi Códigos de Bloco de Modulação MDPSK com uso de CSI para um canal com desvanecimento Rayleigh, é isso? É isso. É um título grande aqui. Como funciona, professor? Não, basicamente, o meu trabalho de mestrado foi em cima de codificação digital, né? Códigos corretores de erros, né? São códigos de canal, né? Então, para você ter um determinado sistema, nesse caso aí, né, ele descreve, né, um MDPSK, né? Então é um MPSK diferencial, né? E aí, na verdade, a ideia era a gente construir blocos, né? Mas essa construção de blocos, porque existem blocos clássicos aí que a gente estuda até nas disciplinas, né? Então você tem DCH, Weight Solomon, Hamming, LDPC e por aí vai. Mas a ideia aí era através, né, de um critério, né, de distância entre palavras-códigos, né, computacionalmente, né, gerar, né, alfabetos que atendessem a esses critérios. Então, basicamente, falando de uma maneira bem resumida, era isso, né? Então, eu criei alguns códigos, né, para esse tipo de modulação específica, né? Justo. O desvanecimento Rayleigh, complementando aqui o que o professor bem explicou para a gente, é um tipo de problema que acontece em transmissões de rádio e celulares. Vamos imaginar que você está ouvindo uma estação de rádio ou usando o seu celular e, de repente, o sinal fica fraco ou começa a cortar. Isso pode acontecer porque o sinal está sendo refletido e espalhado por vários objetos ao seu redor, como prédios e árvores. E a aplicação desse código que o professor colocou foi para aumentar a capacidade do sinal transmitido. Eu não sei se a palavra seria aumentar a capacidade, né? A palavra seria melhorar o desempenho, né? Então, imagina o seguinte, uma métrica que a gente usa bastante é a taxa de erro de bit, né? Então, você transmitiu lá, sei lá, 1000 bits, né? A cada 1000 bits que você transmite, você erra 1, você está com uma taxa de 10 a menos 3. Né? O que o código vai fazer? A hora que você passa a codificar, você melhora essa taxa de erro. Né? Então, vamos supor, a sua taxa de erro cai para 10 a menos 6, por exemplo. Agora, a cada 1 milhão de bits, você vai ter um erro. Tá? Então, é basicamente isso. Você melhora, né, o desempenho do sistema de uma forma geral. Tá? Justo. E o professor possui interesses nos seguintes temas, colocando, o professor bem explicou aqui para a gente agora essa parte do mestrado. Agora, pulando para a gente poder dar o engate para o doutorado, os interesses de temas do professor é sistema de transmissão digital sem fio, RF e ópticos, né? Códigos corretores de erros, modulação e demodulação digital, dispositivos móveis, IoT e aprendizado de máquina. No doutorado do professor, aí já teve outra transição, né? Foi do mestrado para o doutorado. Você trabalhou com codificação de turbo de códigos Reed Solomon.
Reed Solomon em sistema de modulação QAM, uma abordagem geométrica. O que foi? Foi um upgrade do mestrado? Eu não diria que é um upgrade, porque assim, na verdade não era uma continuidade do trabalho do mestrado, mas estava na mesma área, né? Na verdade, no meu doutorado que eu fiz, né? Eu propus uma abordagem para fazer decodificação turbo, né? Códigos turbo é um tipo, que nem eu falei para você, tem LDPC, códigos turbo é um tipo de código, né? Na verdade é uma técnica de codificação. E os códigos constituintes do código turbo pode ser vários códigos diferentes. Então eu usei códigos de Reed Solomon, né, para compor esses códigos turbos e fazer essa codificação e a decodificação. E no caso da decodificação, né, assim, o que existia de inédito é que a abordagem para fazer a decodificação ela era uma abordagem geométrica, né, a partir do espaço onde as palavras se encontravam. Justo. E, assim, o professor decidiu fazer o doutorado por uma escolha de eu quero aperfeiçoar essa pesquisa, eu quero ir para a área acadêmica, eu quero dar aula, ou não? Se você olhar nas datas aí, você vai ver que eu terminei o meu mestrado em 97, né? Isso, mas 97. Eu comecei o meu doutorado em 2009, né? Bastante tempo depois, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu fui para a indústria, eu fiquei 15 anos na indústria fazendo desenvolvimento, né? Assim, passei por várias empresas, por vários cargos dentro da indústria, mas aí chegou um momento assim que aquilo meio que começou a me cansar um pouco, né? E aí, assim, eu falei para você desde pequeno eu gosto de ciência, né? Falei, quer saber, eu acho que eu vou mudar de áreas, né? E aí eu peguei e engatei no doutorado. Né? Foi mais ou menos isso, eu acho que isso responde também à pergunta que você fez, né? O porquê, né? Sim, sim. É aí que novas perspectivas de entendimento do que eu queria enxergar na ciência, uma forma de abrir os horizontes do que eu estava procurando. Né? Isso, na verdade a indústria foi bacana, né? Esses anos todos eles foram bacana porque eu sempre trabalhei com desenvolvimento mesmo, né? A gente desenvolvia equipamentos. E é muito legal você ver a teoria funcionando na prática, né? Eu até brincava com o pessoal quando eu estava na indústria, eu falava assim, né? Você toma um susto, não é quando não funciona, é quando funciona. Você fala, meu Deus, mas então é verdade, né? Aquilo funciona, aquilo que eu estudei funciona mesmo. Dá tanto erro. Não, é porque assim, às vezes a gente acha que o que você está estudando é teoria que vai ficar na prateleira de um instante. E não é. Tudo isso tem aplicação prática, né? Isso vira realidade, né? Vira produto, enfim, vira inovação, vira resultados que você consegue... São palpáveis, né? São palpáveis. Consegue tatear. Exato, né? Professor, de que maneira o trabalho realizado sob orientação do professor José Roberto Castilho Piqueira, né, influenciou sua visão e abordagem para a pesquisa em telecomunicações, que foi durante o mestrado, né? Ele foi seu orientador? Isso. Na verdade, a gente, inclusive ele é lá da Politécnica, né? Ele é da área de controle, inclusive, né? Ele é uma pessoa bem eclética. Né? Multidisciplinar. Isso, multidisciplinar, bem isso, multidisciplinar. Né? Então ele teve um papel importante aí na orientação, né, do tema em si, né? Mas quando precisou aprofundar mesmo, né? Aí eu tive que meter a cara, sentar, como a gente diz, sentar na cadeira e trabalhar. Estudar e firme ali até entender o processo do que o professor estava gostando de entender. Né? Mas ele foi assim, bastante importante no que diz respeito ao processo do doutorado, né? Quer dizer, as etapas, né? Porque às vezes a gente chega meio perdido, né? Eu lembro que ele fica lá, vamos publicar. Eu falo, cara, mas por que esse cara quer publicar tanto? E depois, agora estando na área acadêmica, né, a gente vê que publicação realmente é uma das métricas aí que são utilizadas. Justo. Professor, depois da graduação, do mestrado, dos trabalhos no doutorado também, o professor decidiu fazer um pós-doutorado. Isso. Em 2013. Eu não achei o título do doutorado. Quando você faz o pós-doutorado, o professor já estava querendo fazer ou mais aperfeiçoamento? Foi em cima do trabalho anterior? Não, na verdade o que ocorreu foi o seguinte, né? Tendo feito o doutorado, eu
pensei em ir para a área acadêmica. Você começa a prestar concurso. Uhum. Né? Só que você não presta concurso hoje e é contratado no dia seguinte. Né? Tem um processo Até porque gigantesco. você tem que esperar a abertura de editais, essa coisa leva um tempo. E aí meu próprio orientador de doutorado, né, o próprio Piqueira, ele sugeriu, né? Olha, por que você não vai fazer um pós-doutorado no meio do caminho, né? Até enquanto você vai procurando, enquanto você vai prestando concurso, né? Que daí você continua se aprimorando. Né? Então foi mais ou menos nessa linha aí que eu fiz. Tanto é que o projeto de pós-doutorado, ele tinha, assim, a proposta inicial eram 2 anos, né? Mas aí chegou no final do primeiro ano, eu acabei ingressando na Unicamp. Então, na verdade, eu não cheguei até o final do projeto, né? Eu entreguei até onde eu tinha feito, né? Mas a proposta inicial era para 2 anos, tinha coisas a mais aí. Ah, entendi, tá? Entendi. Justo, professor. Mas Assim, eu finalizei o pós-doutorado, mas eu fiz 1 ano só, não fiz 2 anos como a proposta inicial. não, é um exemplo aqui para a gente, para mim, para os ouvintes, a gente entender esse processo de carreira até chegar no pós-doutorado, né? Porque é um processo inteiro, de uma carreira inteira. Você fazer a graduação, você fazer o mestrado, fazer o doutorado, depois um pós-doutorado, está especializando ali tempo e dedicando toda uma atenção no que o professor está aprendendo, uma carreira inteira da vida do professor. Isso é muito bonito. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar esse bloco. Claro, a gente está entendendo aqui da graduação até o pós-doutorado. E eu vou fazer sobre sistemas de transmissão digital sem fio em radiofrequência e ópticos. Como as técnicas de multiplexação em frequência e no tempo afetam a eficiência de sistemas de transmissão digital sem fio e RF ópticos também. Como que elas afetam? Isso, porque a gente tem a transmissão no tempo e na frequência, né? Não é trivial entender isso. Quando a gente fala em análise de algo que a gente está transmitindo, dos dados, né? A gente está analisando na frequência e no tempo. Só que não é tão palpável, assim, para minha mãe escutando, ela fala assim, como assim está sendo analisado na frequência e no tempo? Na verdade, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que dá para responder de forma relativamente simples, né? Justo. O que acontece? Que nem quando você fala multiplexação no tempo, a gente está falando de TDM, né? Time Division Multiplexing. Né? O que acontece? Você tem vários usuários, né? Geralmente a gente está falando de TDMA, né? Multiple Access, né? Então, o que acontece? É mais ou menos como se tivesse 20 pessoas na sala e todo mundo quer falar, né? Então, o que a gente faz? Todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém entende nada, né? Então, a gente reserva, né, um período de tempo para cada um falar. Então, o primeiro fala 1 minuto, depois o segundo 1 minuto, e quando um está falando, ninguém fala. Né? E aí depois eu retorno para o primeiro de novo. Né? A multiplexação no tempo é basicamente isso. Né? Você tem vários usuários e cada um ocupa um pedacinho de tempo para falar. Né? A hora que eu chego no final, eu volto para o primeiro usuário. Né? Então, eu vou multiplexando no tempo, né, os canais, no caso, né, de cada um desses usuários. Tá? No caso da multiplexação em frequência, a gente tem que talvez aí lembrar, não sei se o pessoal já viu o transformador de Fourier, né, mas todo sinal no tempo ele tem um espectro em frequência. Né, ele ocupa um espectro em frequência. E aí acontece, né, a conversa é parecida com o que eu acabei de falar no tempo. Na frequência também, né, se você jogar um cara em cima do outro, eles interferem. Né? Justo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Né? Eu preciso colocar cada usuário numa faixa de frequência diferente. Né? Então, eu faço a multiplexação em frequência. Parecido com o tempo, só que agora na frequência. Então, cada um está dentro de uma faixa de frequência que não interfere no vizinho. Né? Na verdade, existem até sistemas que, por exemplo, você pegar o CDMA, o que você faz? Você joga todo mundo ao mesmo tempo, mas aí você tem uma sequência, né, como se fosse uma chave, que você consegue diferenciar os usuários. Mas respondendo essas suas duas perguntas, né, de TDM, né, e FDM, eu acho que dá para enxergar mais ou menos dessa forma. Não sei se ficou mais claro. Não, ficou mais claro, ficou claramente, porque quando eu faço essa pergunta, a complexibilidade de entender que a gente está transmitindo um sinal e a gente está separando no tempo para poder enviar e essa comunicação acontecer de pessoa para pessoa num canal, né, de transmissão de dados. Não, mas quer ver uma outra maneira simples de você visualizar isso? Imagina que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma barrinha e vou colocar um monte de LED colorido nessa barra. Né? Então eu vou botar um vermelho, um amarelo, um azul, um branco. Né? E o que eu vou fazer? Você vai ficar lá do outro lado. Né? Então você é o meu receptor, eu sou o transmissor. Né? Se eu acender 3 LEDs ao mesmo tempo, talvez você se confunda. Né? Mas se eu acender um LED de cada vez você enxerga um único LED.
Aí você vê o que aquele LED está mandando para você. Né? Então, eu acendo um, apago, acendo o outro, apago, acendo o outro. Né? Esse tempo que ele está ativo, a gente chama de time slot. Né? Então, durante aquele time slot, só aquele cara está ativo, todo mundo está apagado. E aí, no caso, a gente está transmitindo esse sinal, esse dado. Uhum. Só que envolvendo com a pesquisa e os trabalhos que o professor realizou. Eu posso realizar códigos para poder melhorar esse sinal que eu estou enviando. Pode, claro. Porque pode ter interferência e a quantidade de... Se você... Porque o que acontece, né? Hoje, como a gente... Basicamente, a totalidade dos sistemas de transmissão são digitais, né? Então a informação, né, ela é codificada em 0 e 1. Né? E se tem 0 e 1, você coloca qualquer código ali. E né? consegue mandar. Consegue mandar. Tá? É lógico que existem, dependendo que nem você mesmo falou de canal Rayleigh, né? A gente tem canal de Rayleigh, tem canal Hessiano, tem canal Gaussiano. Dependendo do tipo de canal, né, você tem códigos que são mais efetivos do que outros. Né? Entra uma série de outras questões, né? Porque na hora que você coloca a codificação, você aumenta a banda também, então às vezes você tem problema de limitação de banda. Então tem aí vários parâmetros que você tem que levar em consideração na hora de escolher um código para transmitir. Né? Perfeito. A gente terminou com essa pergunta aqui um pouco explicativa, um pouco técnica, mas o brilhantismo aqui da explicação do professor faz a gente entender que é processual, a gente consegue enviar informação e entender como ela vai de um ponto para o outro, e a gente passou pela graduação, pelo mestrado, doutorado do professor. A gente vai fechar esse bloco, ficou um pouquinho grande, mas a gente conseguiu entender um pouquinho aqui, iniciar um brainstorm da carreira do professor. A gente vai para o nosso segundo bloco, que se chama Caminhos Profissionais e Pesquisas. Voltando para o nosso segundo bloco, Caminhos Profissionais e Pesquisas. O primeiro estágio do professor foi o trainee, que o professor citou no nosso bloco passado? Profissional? Isso. Foi. Na verdade eu vou contar para você uma história que, na verdade, é da minha graduação, né? É uma história triste, hein, Thiago? Não, professor. Não triste, né? Uma Assim, experiência, uma aprendizado. Não, mas foi ótimo, foi ótimo. Hoje em dia eu olho e falo, foi muito bom, aprendi muito com isso. Quando eu fui fazer graduação, né, eu passei na universidade, eu fui conversar com meu pai para pedir uma ajuda, né? A gente sempre pede uma ajuda, né? Nossos pais, nossas bases. Então, né? E aí o meu pai disse assim, olha, o que eu posso fazer por você é pagar a tua passagem. De lá para frente é com você. Né? E aí eu fui fazer a graduação, né? Assim, tinha um dinheiro para ficar um mês mais ou menos. Aí eu lembro que eu procurei uma pensão lá de estudantes, né? Comecei a morar nessa pensão. E aí comecei a procurar emprego, assim, o que estava mais à mão, assim, era de garçom, né? Falei, vou ver se eu acho emprego de garçom numa pizzaria, alguma coisa assim. Aí comecei a procurar emprego, fazer entrevista. E nessa pensão que eu morava, tinha um outro aluno, né? Da faculdade, que era do curso de Química, eu acho, o Edson. E um dia tinha uma ligação telefônica para ele, né? Ele não estava, eu atendi. Aí eu peguei o recado, né? E aí, a hora que ele chegou, eu falei, olha, ligaram para você da escola tal, né? Pediram para você retornar. E aí ele falou assim, olha, eu nem vou retornar, isso daí é umas aulas, era segundo grau, né? Isso aí é umas aulas de matemática para dar para segundo grau, mas eu já arrumei outra coisa, né? Eu não vou nem retornar. Falei, cara, liga para lá e fala que você tem um amigo que dá aula de matemática. Agora, agora! E aí ele falou, tá bom, se quiser eu ligo, né? Aí ele ligou, né? Eu fui lá fazer a entrevista. Aí eu lembro que a diretora da escola... Porque, na verdade, eu não sei se você sabe, né? Não sei hoje em dia, mas durante a minha graduação, se você tivesse ingressado na faculdade, você já podia dar aula... Você não pode dar aula para primário, porque daí o ensino é curioso, né? É porque o ensino é formativo, né? Até o primeiro grau. Né? Mas no ensino médio, eles falam que ele é informativo, ele não é mais formativo. Né? Então, pelo menos naquela época, era essa a explicação que eles davam. Mas aí ela falou, eu não sei se vou pegar você é muito novinho, né? Eu tava com 19 anos. 91? Não, isso foi 90, acho 91 ou 92, por aí. E não sei se vou pegar você é muito novinho. Aí eu falei assim, olha, ou você me dá um emprego, ou eu vou ter que fazer minhas malas e voltar, porque eu não tenho como ficar aqui. Nossa, né? E aí ela me deu um emprego.
E aí eu trabalhei durante algum tempo, acho que eu trabalhei uns 2 anos nessa escola como professor de matemática. Foi E no aí, foi. Instituto Estadual de Educação Isso, IEE esse daí, Brasil. esse daí, esse mesmo. 92. Talvez assim, pode falar primeiro emprego, assim, né? Na verdade, se for falar em primeiro emprego, é bem antes, né? Eu, com 13 anos, eu era office boy em São Paulo. Justo. Né? Já trabalhava de office boy, desde os 13 anos eu já trabalhava. Mas assim, um emprego, assim, vamos dizer assim, um pouco mais voltado, né, para a área de ensino, ou enfim, né, porque acabou sendo a minha carreira depois, eu acho que talvez tenha sido esse daí. Né? Perfeito, professor. Depois o professor foi para a NIC do Brasil Eletrônicas e NEC. NEC, né? Nippon Electronic Communication, NEC. Justo. De 97 a 2003. Isso. Engenheiro desenvolvedor, engenheiro especialista também. Uhum. Como foi trabalhar nessa empresa em 97? Foi a primeira, depois da que o professor deu aula, foi a primeira que o professor trabalhou? Isso, na verdade, assim, foi assim... Primeira, entre aspas, né? O professor desde os 3 já está trabalhando, né? Assim, outra empresa que o professor trabalhou, né? Aplicou trabalhos. Essa empresa também tem uma história interessante. Quando eu fui lá fazer... Eu tinha acabado de terminar o mestrado na Unicamp. E aí eu fui fazer entrevista, né? Era para departamento de engenharia rádio, né? Aí fui fazer entrevista, né? Inclusive expliquei lá o meu código lá que você perguntou agora há pouco. E aí eu perguntei, a entrevista era com o chefe de departamento, né? O gerente de departamento. Aí eu perguntei, falei, olha, eu terminei de fazer mestrado, né? Aí porque a vaga eles diziam qual era o salário lá, que era para engenheiro recém-formado. E aí eu falei, olha, mas eu fiz mestrado, eu queria saber se existe uma diferenciação, né, de alguém que fez mestrado, ou algum adicional. Não, a gente paga a diferença, tá, não sei o que. Eu falei, tudo bem. Então, lembro na época, lembro até hoje, eu acho que o salário inicial era 1.680 e eu pedi R$2.000 de salário. É firme. Aí ele falou, não, tal, não sei o que, né, a gente reconhece e tal, blá, blá. Eu falei, legal. Aí passaram uns dias, ligaram do RH para mim. Ó, você foi aprovado e tal, né? Você precisa vir aqui para assinar, né, o contrato. Aí eu cheguei lá, a hora que eu fui assinar o contrato, aí eu olhei e tava 1.600, o valor do recém-formado. Eu falei, não, mas eu conversei com o gerente, ele disse para mim que existia uma diferenciação, porque eu tinha feito mestrado e tal. Não, mas é porque você não tem experiência e tal. Eu falei, não então obrigado, eu peguei e fui embora. eu lembro que eu morava numa república de estudante em Campinas, a hora que eu cheguei lá e contei pros caras, você é maluco, por que você não aceitou e tal? Por quê? Fiquei pensando lá, né? Não fiz a coisa, talvez não tenha feito a coisa certa. Mas aí passou uma semana, me ligaram. Ela falou, nós vamos te pagar o que você pediu. Né? Aí eu falei, então beleza. Cá, vamos desenvolver nosso projeto. Mas foi muito legal, porque a NEC, eu trabalhava com desenvolvimento mesmo, né? Assim, então a gente desenvolvia assim do zero. Né? Então eu trabalhei muito na área de processamento de sinais, lá na NEC, né? Eu trabalhei muito com FPGA. FPGA, VHDL, VHDL, remapeamento de regiões de decisão em espaço euclidiano. Isso, na verdade, assim, eu tenho várias histórias lá, que eu poderia ficar uma tarde aqui contando para você, mas assim, eu costumo brincar assim, eu falo assim, eu me sentia como se eu tivesse uma guerra, assim, no bom sentido. Né? Então, o que acontecia? Dava problema em campo, ou precisava de um equipamento que tivesse uma determinada característica que não tinha no equipamento disponível, a gente tinha que sentar ali, ir para o laboratório e tentar desenvolver aquilo. Isso é legal. Então, por exemplo, esse daí que você falou mesmo de remapeamento, o que aconteceu? Isso daí foi na rota existia uma rota para transmissão telefônica, que era uma rota de rádio, que era entre Porto Velho e Manaus, né? E essa rota era de rádios analógicos, então eram rádios FM, e ela estava sendo feita a digitalização. E aí o pessoal, para baixar custo, o que eles fizeram? Eles falaram, não, vamos manter a cabeça de RF FM e vamos colocar só a parte digital na parte de modulação, de processamento digital de sinais. VHDL. Né? Na verdade o VHDL, assim, na época quando eu entrei na NEC, a entrada era de esquemático. O VHDL era algo que não estava ainda, assim, não era popular. Né? Inclusive eu que introduzi o VHDL lá, né? O pessoal começou a trabalhar com VHDL. Que legal. Né? Que é bem mais eficiente do que você fazer com a entrada de esquemático. Né? A menos que você tenha um circuito muito simples, mas mesmo assim dá para fazer em VHDL. E aí o pessoal manteve a cabeça analógica, colocou embaixo o modem digital,
Só que daí o que acontece, né? A cabeça de RF e de FM, ela pode trabalhar saturada. Só que transmissão digital, se você tiver não linearidade na cabeça de RF, você ferra com a transmissão. Você distorce todos os sinais. Então, o que acontece? Né? Esse sistema especificamente era um sistema 16 QAM, então ele desloca os pontos da constelação e aí aumenta a taxa de erro. Né? Então, é que não dá para desenhar aqui no podcast. Né? Mas às vezes eu desenho no quadro para mostrar para os alunos na disciplina de transmissão de sinais. Que é a quantidade de pontinhos de dados que eu estou conseguindo enviar no canal. Não, na verdade não é a quantidade. É porque, imagina, você tem 16 pontos que você manda e eles têm uma distância no espaço euclidiano um do outro. Então, o que faz você, a hora que você recebe um deles, você vai decidir qual dos 16 que você recebeu. E cada um deles carrega uma informação. Né? Então, o que acontece? Se o ponto está distorcido, né, você desloca o ponto para próximo do outro. E aí, se ocorre um ruído, o que você recebe pode ter saltado para a região de decisão do vizinho dele. E aí você decide errado. Ou seja, você comete erro. Né? Então, o que a gente precisava fazer, né? Só que a intermodulação de terceira ordem, ela não é estatística, você consegue medir ela, né? Você consegue saber aonde que ela está deslocando. Então, o que eu fazia? Eu corrigia o mapeamento da constelação. Ela deslocava para dentro, eu jogava para fora. Mais ou menos assim. Falando de uma maneira bem grosseira. Não é exatamente isso, mas consigo corrigir ali. Só para conseguir ilustrar o que o professor está tentando passar para a gente aqui. Aí a gente conseguiu fazer funcionar a rota lá. Então, como essa, tiveram várias outras situações assim. Isso é interessante, né? O professor ele sentava ali. Esse barulho só. É terrível, né? Esses carros. O professor sentava, via um novo projeto, tentava desenvolver ali o que estava acontecendo e aplicava os conhecimentos que, junto com o grupo, para poder resolver algum problema. Uhum. A gente teve uma outra situação que foi bem interessante também. O que aconteceu? Porque, né, que nem eu falei para você, Nippon Electronic Communication. Então a sede ficava no Japão. E a gente tinha equipamentos que a gente desenvolvia e tinha equipamentos que eram desenvolvidos por eles que a gente só importava. Né? Só que mesmo nesses equipamentos que a gente desenvolvia aqui, a gente utilizava componentes que eles fabricavam no Japão. A própria NEC fabricava, porque ela é uma fabricante de circuito integrado também. Né? Além de equipamentos. E aí tinha um equipamento nosso que eles descontinuaram uma série de circuitos integrados. E aí, o que aconteceu? A gente tinha que, de alguma forma, desenvolver, e aí eu não estou falando de equipamento, estou falando de circuito mesmo, né? A gente tinha que desenvolver, né, alguma coisa que fosse equivalente para substituir, né, esses circuitos que estavam sendo descontinuados. E aí isso foi em 2000, mais ou menos. Aí eu fui para o Japão, para a NEC, para eles me explicarem como é que eram os circuitos, né, que eles estavam descontinuando, para tentar remodelar de outra forma aqui no Brasil e adaptar o equipamento. Né, e deu certo. Que legal, professor. Atualmente eu tô estagiando ali na Padtech e eu trabalho na área de parcerias. Basicamente a gente pega, quando tem algum problema novo, algum equipamento dentro da empresa, a gente pega e testa esse equipamento para poder entender como ele funciona e para futuramente ele estar dentro do portfólio da empresa, né? Uhum. É mais ou menos o que o professor faz, o que o professor fez, né? Em 97? É de 97 a 2003, O professor sentava, tentava resolver, via ali a tecnologia acontecendo, aprendia aquelas tecnologias e levou, né, o aprendizado, trouxe aqui, está contando a história aqui pra gente. Depois que o professor trabalhou na NEC, o professor foi para Brasilsat Harold, isso. De 2003 a 2004. Era gerente de P&D também? Também. Pergunta para o professor: como a experiência adquirida como gerente de P&D na Brasilsat influenciou suas abordagens para pesquisa e desenvolvimento em projetos futuros? Na verdade, eu fiquei mais tempo na NEC, eu fui gerente também, né? Na verdade, na Brasilsat eu fiquei pouco tempo, porque eu fui para a Brasilsat e ficava em Curitiba. Né? O que aconteceu? Eu fui para lá porque eles tinham acabado de adquirir uma empresa que chamava KF, que a Brasilsat faz antena e conector, né, enfim, para RF. Mas eles tinham comprado essa empresa que era a KF, né? E só que eles tinham, na verdade, era um problema meio logístico. Né? Então, o pessoal de desenvolvimento da antiga KF
ficava em São Paulo. E eles queriam levar os caras para Curitiba, mas eles não queriam ir. Aí fica difícil. Então, os caras não queriam ir e tal. E aí, na verdade, eles me contrataram para formar um grupo ali, para que a gente começasse a fazer o desenvolvimento dali. Né? Eles não ficassem tão dependentes de São Paulo. Né? Mas, na verdade, eu fiquei pouco tempo lá, porque acho que eu fiquei uns 6 meses, porque eu recebi uma proposta da Fitec na época. Que era a nossa próxima pergunta. E aí eu acabei, a proposta era mais interessante, eu acabei indo para a Fitec. Justo. Aí na Fitec o professor era consultor técnico? Na verdade, quando eu conversei com o pessoal, era para assumir uma área lá. Mas aí, nesse meio tempo, entre sair da KF, chegar lá e tal, aí mudou um monte de coisa, e eu acabei trabalhando, né, como integrante de um grupo, né, que era chamar um grupo Legacy. Basicamente o que a gente fazia? A gente era funcionário da Lucent, né, lá dos Estados Unidos. E aí existia esse grupo, existiam centrais telefônicas, né, assim, muito caras, né, na época. E, de novo, né, essas centrais telefônicas, elas usavam circuitos que, com o tempo, a indústria descontinuava. Falava, ó, a partir do ano tal, a gente não vai fabricar mais esse aí. Então, o nosso trabalho era parecido com o que eu falei para você lá na NEC, né, que aconteceu naquela ocasião. A gente tinha que desenvolver um novo circuito, né, que substituísse aquele. Né, e aí tinha toda... Só que os americanos são cheios de rigorismo e proforma, então tinha que fazer reunião com os caras, aí tinha que fazer teste de signal integrity, enfim, um monte de coisa que na NEC eu faria em um mês, a gente levava 6 meses para fazer lá, né, porque processo tinha compliance, não sei o quê, enfim, era muita burocracia. Entendo, professor. Mas eu também fiquei pouco tempo lá, acho que eu fiquei 6 meses também. Foi 6 meses, 2004, né? Mês 7 até o mês 11. Fiquei pouco tempo. E depois disso o professor foi para ASGA Wireless. ASGA Wireless. O que aconteceu? Eu estava na Fitec, e aí fui procurado, né, por um colega meu da NEC, né, o Gilberto, né, que é um grande amigo meu até hoje. Um abraço, Gilberto. Então, e aí, na verdade, o que aconteceu? A ASGA, ela trabalhava com modems óticos. Ela ficava em Paulínia, né? Ela trabalhava com modems óticos e ela queria desenvolver rádio. Queria ter esse produto no portfólio dela também. Só que os caras não tinham know-how, né? E aí, o que aconteceu? Eles propuseram, né, uma sociedade. Né? Então, eles entrariam, a gente fala, como sócios capitalistas. Então, na época, eles aportariam até 2 milhões de reais nessa nova empresa, que seria a ASGA Wireless. ASGA Wireless. E entraria eu, Gilberto, Tarcísio e o Fernando Bijovengo. Né? Nós 4 como as pessoas com know-how. Né? Então, o Fernando ficou mais na parte administrativa, o Tarcísio na parte comercial, o Gilberto ficou na parte de RF e eu fiquei na parte de processamento de sinais. Né? Então, com isso a gente virava sócio, na época a proporção era até eles ficavam com 60% da empresa, né? A gente não entrava com nenhum aporte financeiro, entrava só com know-how e cada um ficava com 10%. Né? Justo. Então, foi basicamente isso. E as linhas de pesquisa lá do professor é desenvolvimento de rádios digitais, que estavam querendo trazer isso para dentro da empresa, né? Implementação de códigos corretores Red Solon. Na verdade, o produto em si eram rádios digitais, né? Tudo isso que você está dizendo são coisas que vão dentro do rádio. Sim, as pesquisas que vocês faziam para poder criar o rádio. Exato. Justo. Qual foi a importância da implementação de códigos de turbo e modulação adaptativas nos projetos de rádio digital da ASGA Wireless e como as técnicas melhoraram a performance dos produtos? Não, isso daí é uma coisa meio que direta, né? O que acontece primeiro, né? Quando você está falando de produto comercial, né? Você está brigando com o concorrente, né? Então, seu produto ele tem que ser, via de regra, para uma mesma canalização. Né? Conta aí pra gente, professor, o que fazia ele ser o melhor? Não, eu não sei se ele era o melhor sempre, mas era um bom produto, né? Em muitas situações ele era superior aos concorrentes, né, Manac? Eu acho que seria prepotência dizer que ele era o melhor, né? Mas assim, a gente tinha uma pegada muito de inovação, né? Então a gente lançava muita coisa que ainda não existia, né?
Então, por exemplo, a gente lançou o primeiro rádio 64 QM totalmente digital. Não existia na época, né? Outra coisa que a gente fez foi desenvolver o rádio na faixa de 2.2 GB. Também não existia nenhum rádio nessa faixa de frequência. Um outro desenvolvimento que a gente fez também, que a gente saiu na frente, foi a implementação do rádio na faixa de 1,5 GB com X-Peak. Né? X-Peak é basicamente, você trabalha, porque existe a polarização de antena, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu acho que não... Né? Mas enfim, quando você pode trabalhar com polarização vertical e horizontal. Né? E aí o que acontece? Para você dobrar a capacidade, você transmite nas duas. Em vez de transmitir uma só, você transmite tanto na horizontal, você transmite como se fosse um rádio, e na vertical, né? Eu estou falando isso em RF, na polarização. Né? Na vertical você transmite, então você dobra a capacidade. Mas o diabo é que essa coisa nunca é totalmente ortogonal. Né? Na teoria é ortogonal, mas na prática, né, existe, né, parte de uma polarização acaba interferindo na outra. E aí você precisa fazer o X-Peak, que é justamente para fazer esse cancelamento, para você conseguir transmitir. Então isso foi outra coisa também que a gente inovou, né, nessa faixa de frequência. Legal, professor. Trazendo uma concorrência ali para o mercado na época olhou e falou assim, opa, eles estão fazendo ali, a gente vai ter que correr mais também. Não, existia muito. Aliás, teve uma vez, eu tive na época era Oi, lá no Rio de Janeiro. Né? Porque volta que a gente tinha que ir lá para vender o peixe. E aí eu comentei desses desenvolvimentos. Eles não eram produtos ainda. Né? E aí o que aconteceu? Assim, na sequência, o concorrente estava sabendo já e dizendo que ia lançar produto. Quer dizer, eu acho assim que correu, né? A notícia correu. A corrida quando você está lançando um foguete. Você está lançando um foguete, já conseguiu lançar primeiro. Na verdade, eu comentei para ver se eu fazia brilhar os olhos deles, né? Mas, na verdade, foi mais do que brilhar os olhos, né? Brilhou os olhos da concorrência também. Lançaram primeiro aqui o Em Volta da Terra, né? Conseguiram fazer a volta em volta da Terra. Mas foram os russos. Depois, a briga ali. Mas isso aí, qualquer mercado aí, né? A disputa tecnológica para poder trazer esse desenvolvimento. É interessante saber isso, o professor trouxe aqui um assunto muito que agrega muito a gente entender esse mercado, né? A gente está desenvolvendo novas tecnologias, trazendo novos entendimentos do que a gente pode colocar tecnologicamente no mercado. E essa experiência, a vivência do professor é muito importante para a gente. Os ouvintes, a gente adora saber para poder entender segmento de carreira, né? A gente vai passar por esses processos também. Isso incentiva bastante. Legal. Depois, último trabalho da indústria do professor foi na Asga Microeletrônica S.A.? Na verdade, o que aconteceu? Que nem eu falei para você, a gente ficou como sócio da Asga, né? Da Asga Wireless, no caso. Asga Wireless. Isso foi de 2004 até 2008, finalzinho de 2007, início de 2008. Né? E aí o que aconteceu? A Asga quis comprar a nossa parte. Ela falou, não, eu quero não quero ter sócios, eu vou comprar a parte de vocês, né? No caso dos outros 4 sócios que eu tinha citado para você. Né? E aí ela propôs lá um valor, só que ela disse o seguinte, ela falou, só que eu quero mais 5 anos aqui, pelo menos. Nossa. Né? Porque 2012, porque eu preciso fazer uma transição, não, 2008. Eu preciso fazer uma transição, né? Porque eu preciso que o conhecimento de vocês seja transferido, né, para quem vem. Né? Se vocês forem embora amanhã, a empresa vai ter dificuldade em caminhar. Né? Então a gente fez essa transição. Então por isso que na verdade eu continuei trabalhando na Asga Wireless, né? Mas aí como a gente vendeu, eu passei a ser funcionário da Asga. Aí eu trabalhei mais 4 anos como funcionário. Show, professor. Depois disso, até 2012, o professor começou a lecionar já aqui na FT? Não, eu comecei em 14 na universidade. Aqui. 14. Em 2014? 14. Comecei, eu acho que foi em junho de 14 que eu entrei aqui. Foi. E deu diversas disciplinas aqui pra gente aqui na Unicamp e começou a fazer vários trabalhos aqui. Agora, sobre as linhas de pesquisa do professor, tinha 20 itens quando eu estava vendo do que o professor tem na linha de pesquisa. Tá, mas é que tem coisas que estão como é que fala lá
Na grade de histórico, né? Na Coisa que grade- eu já fiz, não é que eu tô fazendo. Aí eu falei assim, não, são muitos quesitos e Uhum. muitas coisas na linha de pesquisa que o professor tem. A gente Uhum. vai desde estudos, não, desenvolvimento de rádios digitais PDH, Uhum. e o último é implementação de modulação adaptativa. A gente tem uso de dispositivos ópticos aplicados ao monitoramento ambiental, a gente tem implementação de códigos corretores, o RedSol, que o professor citou, em rádios digitais. E eu vou citar aqui 4 projetos de pesquisa do professor, que em 2018, aplicação de aprendizado de máquina para a construção de enlaces ópticos no espaço livre, utilizando momento angular orbital. Professor, como foi essa pesquisa? Então, na verdade, eu tô nessa pesquisa até hoje. Né? O que acontece? Agora há pouco eu falei para você do X-Peak lá, né? Você tem a polarização vertical e polarização horizontal. A gente está falando aqui, estava falando de RF. Existe uma coisa que chama momento angular da luz. Tá? É uma propriedade que a luz tem. Né? Então, o que acontece? Você consegue inserir momentos angulares na luz. Tá? E é algo parecido com a polarização. Na verdade, você pode fazer isso em RF também, mas a gente faz isso na luz. Né? Mas é parecido com isso que eu te falei de polarização vertical e horizontal. O que acontece? Dois momentos, eles são ortogonais entre si. Então, o que acontece? Eu posso sobrepor eles que um não interfere no outro. Só que no caso da polarização de antena, eu tenho polarização vertical e horizontal. No caso do momento angular, eu tenho infinitos momentos. Então, teoricamente, né, assim, é lógico, isso é teórico, você teria uma capacidade infinita de transmissão. Porque você pode sobrepor infinitos momentos que um não interfere no outro. E cada momento você carrega uma informação. Nossa. Tá? É um negócio assim, né? Você cria um vórtice ali que é um negócio assim, na teoria. E é sério, isso funciona na teoria. Né? Na teoria funciona. Mas o que acontece? Da mesma forma que eu falei para você lá da polarização de antena, que a coisa não é totalmente ortogonal, né? Na verdade, os momentos são ortogonais, mas a hora que você transmite eles, isso a gente está falando de transmissão ótica, atmosférica. Né? A hora que você transmite, a atmosfera ela causa um fenômeno, você falou de canal Rayleigh, né? Então existe um fenômeno atmosférico que assim que é o mais, existem outros, mas assim o que é mais severo para transmissão, para esse tipo de transmissão é a turbulência atmosférica, né? Que tem a ver com variação de índice, refração, enfim. Né? E aí o que acontece? A hora que o sinal ele é transmitido, devido a essa turbulência, eles não ficam mais ortogonais. E aí você começa a ter interferência de um no outro. Nossa. Mas assim, você tem interferência, mas aí é que entra a parte da pesquisa. Né? Você vai tentar técnicas aí para você tentar melhorar a tua transmissão e a tua recepção. Que no caso são as redes neurais convolucionais. Isso. Na verdade, a gente fez um trabalho. Na verdade, a gente usou feixes de... Tem vários feixes de laser diferentes que você pode usar. Né? Mas a gente usou feixes de Laguerre-Gauss. Né? É um tipo de laser que você consegue transmitir. É uma escolha possível. E aí, o que acontece? Tem esses momentos angulares orbitais, e você vai ter que, da mesma forma como se fosse um 16 km, um 4 PSK, você tem um alfabeto, uma constelação, você vai ter que escolher. E dependendo da constelação, você é mais bem sucedido ou menos bem sucedido. Né? Da mesma forma que, por exemplo, você falar 16 símbolos, se a gente for pensar em termos de RF, eu posso transmitir um 16 PSK ou um 16 QAM. Né? Cada um vai ter sua... Para algumas coisas um é melhor, para outras coisas o outro é melhor. Então, da mesma forma, né, então imagina que eu fosse transmitir uma constelação de 16 símbolos utilizando momentos angulares orbitais, quais os 16 que eu escolho? Né? Então, basicamente essa a pergunta. Então, num primeiro momento, a gente criou alguns critérios, né, assim, pegou 16 símbolos, né, os momentos angulares eles são sempre inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você escolhe momento 1, momento 3, momento 5. Né? E aí a gente foi fazendo combinações seguindo alguns critérios. E aí testou isso através de uma rede neural na detecção, na demodulação. Né? Então, e aí verificou, né? E você treina a rede para ela tentar detectar esses momentos aí. Né? Então, teve um trabalho que a gente publicou, né? Aliás, mais de um trabalho, mas enfim, que era justamente verificando, né, quais alfabetos dos escolhidos eram os melhores. Né? E, por exemplo, nesse momento eu tenho trabalhado com o que a gente chama de autoencoder.
né, que na verdade não fui eu que inventei autoencoder, mas eu estou usando a ideia para aplicar para momento angular orbital. Né? Então o que é um autoencoder? É uma rede neural, só que é uma rede neural fim a fim. Então o que você faz? Tanto o transmissor quanto o receptor é uma rede neural. Então você faz a própria rede aprender qual é o melhor alfabeto para ela. Então o transmissor vai mandando, e aí o receptor é como se tivesse um feedback. Né? Essa coisa vai mudando até que você chega num alfabeto que você, em vez da gente ficar, vamos tentar esse, vamos tentar aquele, você deixa a própria rede decidir qual é o melhor alfabeto para ela. Isso é um avanço muito interessante. Se der certo no final, sim. Mas a gente ainda está brigando. Justo. Vai dar certo, professor. Vai dar mas, certo. Mas, de novo, autoencoder não é ideia minha. Isso já existe, o pessoal já aplica, tá? Eu só estou fazendo aplicação disso para momento angular orbital. Justo. E de 2015 a 2019, teve a utilização de iluminação LED dimerizada para sistemas de comunicações ópticas sem fio codificados. Essa foi uma outra pesquisa. Isso, foi. Inclusive envolveu um aluno de doutorado, né, já concluiu o doutorado comigo. Basicamente é VLC, né, Visible Light Communication. Né, então, Visible Light Communication é você utilizar a própria luz visível, né, para transmitir informação também. Né. É mais seguro? Como mais seguro? Porque a gente tem a transmissão Wi-Fi, a gente consegue transmitir. A luz ela vai ficar comportada só no ambiente. Isso. Essa comunicação seria só por luz visível em ambientes fechados, ambientes abertos? Não, pode ser aberto também. Tá? Luz visível não é só ambiente fechado. O pessoal tem muito trabalho em ambiente fechado, né? E aí entra a questão da segurança que você falou. Você falou, não, se estiver fechado a luz não atravessa a parede, né? Já o RF atravessa. Né? Isso é uma vantagem, mas às vezes é uma limitação também. Depende do que você quer aplicar. Sim. Né? Mas quais foram os principais benefícios em termos de eficiência de transmissão e economia de energia ao usar esquemas de codificação em sistemas de comunicações ópticas sem fio com iluminação LED dimmer? Então, na verdade, a gente propôs que num podcast é difícil contar essas coisas, né? Totalmente. Mas foi um mapeamento desigual, né? A gente chama de mapeamento desigual, e aí a gente fez um sistema fim a fim de novo, e daí a gente utilizou código LDPC, né? Que é um Low Density Parity Checking Codes, que é também outro abordagem clássica aí que nem códigos turbo. Né? Perfeito. Então a gente propôs esse mapeamento e mostrou que isso apresentava ganhos de desempenho. Assim, tá? Assim pelo podcast, eu acho que insights ou pensamentos da pessoa ir lá pesquisar, o que é isso daqui? Eu gosto muito de código, eu vou querer ir lá e vou querer pesquisar para ver como funciona. Uhum. E falar sobre esses conhecimentos, eu acho que gera mais conhecimento e de interesse, assim, tanto para os alunos, tanto para quem estiver ouvindo, todos os públicos, e a gente se interessar mais pela carreira e pelas pesquisas que o professor desenvolve. Por isso a gente está falando agora um pouco mais sobre as pesquisas. Em 2015 também, o professor fez um estudo e investigação comparativa de técnicas de otimização e implementação de algoritmos de decodificação em códigos LDPC, né? Tá envolvido nesse trabalho que eu acabei de falar para você. Esses dois juntos. Justo. A comparação entre algoritmos de decodificação LDPC e turbo pode aprimorar a eficiência em sistemas de comunicações ópticas, como luz dimerizada, né? Uhum. É dimmer ou dimerizada? É dimerizada, né? Na verdade, na verdade, a gente usou até um outro termo, porque no Brasil não existe essa palavra, né? A gente usou escurecimento. Justo, correção aqui, ó, né? Escurecimento, dessa aqui não. Em 2014 a 2015, utilização de ambiente de alto desempenho para simulação de sistemas de telecomunicações utilizando linguagem Java. Uhum. Basicamente a gente fez aqui no Lascado até. Inclusive, contou com a participação de um aluno de iniciação científica. Desculpa, professor. A pergunta seria, entre Java, vocês utilizaram Java para substituir o C e o C++? Isso. Na verdade, não é que a gente utilizou, a gente investigou. Porque o que acontece? A gente usou até o Lascado aqui na época, né? Foi uma pesquisa, inclusive, feita junto. O nome do laboratório se chama Lascado. Lascado, inclusive, é do lado da minha sala, que é parede com parede, né? É um ambiente de alto desempenho, né? Computacional de alto desempenho. E foi um trabalho feito junto com o professor André De Angelis, né? Teve um aluno de iniciação científica também, Maximiliano Biscaia, era o nome dele, né, do aluno. E aí, na verdade, a ideia qual que era, né? O próprio Lascado aqui, o pessoal trabalha muito com C e C++, né? Mas você não tem
você tem pouca coisa para Java, e a gente queria ver como é que era o desempenho utilizando Java, né? Então foi basicamente isso. A gente trabalhou, fez algumas simulações, inclusive o Maximiliano ele publicou um artigo num congresso, ele até ganhou prêmio lá de melhor apresentação, alguma coisa desse tipo. Ganhou um prêmio lá. Justo, que legal, professor. Uhum. E esse bloco, eu vou finalizando esse bloco, a gente gostaria de falar outras coisas, tem bastante pesquisas do professor, mas a gente conseguiu entender um pouco da vivência no mercado, o professor contou várias histórias aqui pra gente, um pouco das pesquisas, o professor contou pra gente também algumas pesquisas que o professor foi realizando junto com o pessoal também pós-doutorado, pessoal de mestrado. A gente fecha esse segundo bloco, a gente vai para o nosso último bloco, que é um pouquinho mais curtinho também, que se chama Inovação, Aprendizado para o Futuro. Uhum. Voltamos para o nosso terceiro bloco, Inovação, Aprendizado para o Futuro. O professor foi sócio dentro da Asgard Wireless, né? Isso. Para as pessoas que estão começando agora a empreender, né? Naquela época o professor citou no bloco passado, que o professor entrou como sócio. Mas, se o professor tivesse ido para o caminho de empreender e abrir uma nova empresa, o que o professor sugeriria para as pessoas que estão indo por esse caminho, sabe? Porque o professor entrou como sócio. Eu acho que primeiro, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é um benchmark, né? Você tem que ver, primeiro, você tem que entender daquilo que você vai se meter, né? Assim, tem que ter um entendimento, uma base. Isso, ali, você vê né? que nem você falou, né? Eu entrei como sócio, mas os caras estavam atrás de mim porque eu tinha um know-how para fazer. Sim, né? sim. Então, assim, o cara não precisa ser especialista naquilo, né? Mas ele tem que estar bem claro, né? Os processos, né? Então, o que existe no mercado? Então, antes de meter as caras, ver o que está rolando, né? Ver que empresas que tem, o que o pessoal faz, o que você pode fazer diferente, né? Aonde que pode ser o seu diferencial, né? Porque tem um termo que, inclusive, o pessoal usa bastante quando a gente começa uma empresa, que eles falam que são os entrantes. Não é entrante no sentido pejorativo, é entrante porque é o cara que está chegando agora, né? E os entrantes, geralmente, o que acontece? Ou você tem que ter algo a mais, ou você tem que ter um preço a menos. Então, geralmente, quando você é um entrante, né, eu estou falando aqui de produto, né? Então, geralmente, você tem que ter um preço mais atrativo. Né? Que nem você pegar o leite condensado, né? O leite condensado moça custa o dobro de um leite condensado de uma marca menor. Não necessariamente a marca menor tem pior qualidade, mas ela não é conhecida. Agora, leite moça todo mundo conhece. Você paga um pouco pela marca, né? Então, tem isso. Só que, de novo, né, tem que tomar cuidado. Né? Eu tive uma vez um gerente que ele dizia uma coisa que eu achava bastante interessante. Ele dizia assim, ó, você não pode cobrar nem tão caro pelo seu produto que ninguém compra, nem tão barato que o pessoal acha que não presta. Então, você tem que ter um equilíbrio aí, né? Porque também se você cobrar muito barato, o cara fala, isso não deve prestar, não está vendendo tão baixo assim. Não deve ter uma concorrência, a qualidade não deve ser tão boa. Exato, né? O cara vai achar que não tem qualidade. Professor, porque agora essa pergunta também, no podcast passado, a gente falou com o professor Rangel, né? E deixa eu só aproveitar, e para quem assim está pensando em empreender, tem muita agência que você pode submeter projeto, os caras te financiam no início, viu? FINEP, né, o próprio, eu mesmo peguei financiamento do FINEP. Né? Então, o FINEP, o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem uma série de organismos aí, né, públicos e privados, né, que se você tiver um bom projeto, né, um bom plano de desenvolvimento, os caras botam dinheiro para você trabalhar. Justo, o professor está colocando outras organizações que financiam, né? Eu ia até citar. A própria FAPESP, né? A gente acha que FAPESP só financia, como se fala, universidade, FAPESP financia empresa também. Você pega o PIP da FAPESP e é para a empresa. Eu participei de um PIP quando eu estava na indústria, da FAPESP. Perfeito. Eu ia citar o que o professor Rangel bem falou no último podcast do Inova, né? O Unicamp aqui tem empresas que são incubadoras, nascem ali, ela incuba essas empresas e trazem para elas conseguirem dar o braço inicial ali, que elas conseguirem caminhar sozinhas. Inclusive aqui em Limeira tem uma incubadora. Né? Da Unicamp? Não é da Unicamp, era uma... Cara, é que faz tanto tempo, foi bem no início quando eu comecei aqui, eu fui visitar essa incubadora de empresas. Né?
eu não sei te falar agora exatamente a quem, se ela está vinculada à Prefeitura de Limeira, mas eu sei que existe essa incubadora e tinha gente trabalhando lá. Tá? E não tinha vínculo com a Unicamp, não. Que legal. Porque aí traz esse pensamento do empreender, né? A pessoa que está terminando a graduação, que está buscando colocar projetos dentro do mercado, esses projetos, essas organizações ajudam e podem ser um caminho. Não, sem dúvida. Eles funcionam, principalmente se você pegar, por exemplo, a Inova, né? Eles vão ser meio tutores no início, né? Então vão te orientar, vão te direcionar. E a gente teve aqui o exemplo do professor falando que o professor entrou no hall ali com a parte técnica, o professor entrou como sócio. E essa diferença ali, se o professor fosse seguir para outro caminho de empreender, o professor já tinha a base ali de como, o que eu vou aplicar. Isso é legal e complementa as informações aqui do que a gente está falando. Professor, em 96 o professor foi para a Inglaterra fazer um intensivão de inglês? Foi a primeira vez que o professor saiu do país ou foi da vez que o professor foi para o Japão? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu saí do país. Em 96? 96. Mas tem muito tempo, né? Tem muito tempo. E depois foi para o Japão que o professor foi. Eu já estive na Europa, né? Depois estive no Japão, já estive nos Estados Unidos a trabalho e a passeio também. E já estive no Chile também. Tinha um irmão que morava no Chile, né? Que legal. Professor, a língua, a necessidade de aprender, o professor fez em 96 para fazer um intensivão de inglês. Como vai ser para o professor, o profissional do futuro? Quais são as qualidades que ele precisa ter para o mercado olhar? Não, esse profissional aqui é um conjunto de entendimento de línguas diferentes, ele tem que ter a base técnica, ele tem que ter... O que ele precisa? Qual é o profissional do futuro para o professor? Eu acho que o profissional não no futuro, de qualquer momento, né? É alguém que resolve. É uma pessoa que vai lá, tenta... Para resolver, lógico, para resolver tem um monte de pré-requisitos, né, que estão embutidos nesse resolver, né? Então, num primeiro momento, é lógico, não dá para o cara sair da graduação achando que ele vai ter experiência, porque ele não vai. Então, começa com a humildade. Total, né? Sempre. Né? Mas aí você vai adquirindo vivência, né? Por isso eu acho que o período de graduação é importante, né? Eu sempre insisto com os alunos, não é importante o cara passar na prova. É lógico, tem que passar na prova, senão ele não progride no curso. Né? Mas ele está ali para aprender, é o conhecimento que ele está absorvendo. Né? Isso que é importante, é isso que vai fazer diferença na vida profissional dele. Não se ele tirou 7 ou 8 na prova. Né? Então, eu até falo, né, o pessoal às vezes estranho, eu falo, olha, na minha época de graduação, eu preferia reprovar numa disciplina se eu não entendesse ela. Entende? Porque eu tinha a convicção de que aquilo ia ser importante para mim. Se alguém está me ensinando aquilo, talvez eu não esteja enxergando agora, mas em algum momento, né, isso vai agregar na minha vida profissional e pode ser que me faça falta. E aí vai ser no pior momento, porque daí você é um profissional e daí você vai estar sendo cobrado profissionalmente por aquilo. Não vai só reprovar, você vai perder seu emprego. Literalmente. Você é um pombo ali. Vou levar uma mijada do chefe. Professor, agora com as inteligências artificiais, como o professor enxerga que isso vai moldar o pensamento futuro, né? A gente vai ter uma disciplina de aprender a ensinar uma IA a corrigir códigos no futuro? Eu não sei, assim, essa coisa de inteligência artificial é algo que é bastante novo e dinâmico, né? A gente não sabe exatamente até onde que essa coisa vai, né? Até onde ela consegue e até onde vão estar as limitações dela, né? Ela já faz bastante coisa, né? Assim, você pegar o ChatGPT hoje mesmo, né? Às vezes a gente pega carona, né? Você tem alguma coisa que você precisa resolver, né? Você fala, puta, vou sentar aqui, abrir tal, né? Você pergunta para ele, faz tal coisa, ele vai lá. Só que assim, o que é importante, né? Primeiro, né? Você pega o próprio ChatGPT, ele é muito mentiroso, né? Ele fala muita besteira. Então, de novo, se você não entende, você não vai saber avaliar. E aí você vai engolir o que ele te entregar. Né? E esse é o perigo. Replicador, né? De coisas que não são reais. O perigo da coisa ir para o alto nível, né? Isso não só é inteligência artificial. Em qualquer momento, né? O cara né, ficou especialista no software, ele consegue resolver. Aí você tira o software da mão dele, ou mais, né? Dá um problema, ele não sabe para onde ir. Porque, assim, ele é tão alto nível que ele não tem o entendimento daquilo, né? Então, que nem, por exemplo, agora mesmo, eu estou dando uma disciplina na pós-graduação que é a Introdução às Redes Neurais, com aplicação em PyTorch. PyTorch é uma ferramenta que nem TensorFlow, Keras, enfim. Mas o que a gente faz?
na primeira metade da disciplina, a gente explica a teoria, né? Então o cara vai entender o que é um otimizador, né? O que é gradiente descendente, né? Os tipos de inicialização, mini-batch. Por quê? Porque isso vira um monte de nome depois. Aí o cara vai lá e coloca, né? O que você vai utilizar? Utiliza um Adam com inicialização de Xavier, e o cara nem sabe o que ele está fazendo. Aí dá um problema, e aí, aonde que é? Aonde que você mexe agora? Não sei, porque é um monte de nomes. Né? Então, assim, você até pode usar coisa, você pode, assim, sempre, né, que você tem uma ferramenta para resolver o seu problema, use, né? Mas saiba o que você está usando. Porque se ela te faltar, aí você é que vai fazer a diferença para resolver aquele problema. Ou, né, se tiver algum problema de funcionamento, você tem que ter esse entendimento. Senão a gente fica muito na superfície. Totalmente. Professor, essas são contribuições aqui muito interessantes que a gente está entendendo, né, sobre o futuro em relação às IAs, né? Uhum. Isso mostra muito a multidisciplinaridade de telecomunicações. A gente trata de RF, a gente trata de IA, a gente está o tempo inteiro com novas tecnologias. Não, claro, assim, eu sou suspeito a dizer, mas somos assim, suspeitos, mas assim, assim, eu vejo assim, telecom em tudo praticamente hoje em dia. Tá em tudo. A começar pelo celular aí que o pessoal não larga, né? Literalmente. E a gente consegue fazer. Se não fosse os engenheiros de telecom. Literalmente. Professor, agora falando sobre projetos de extensão, o que foi o projeto de 2016 a 2017? Fale com o Dr. Risadia que o professor fez. Esse foi um projeto muito bacana. É um projeto lá da USP de Ribeirão Preto, né? Da Escola de Medicina. E aí, na verdade, o projeto é muito maior do que isso, né? Eu participei de um pedacinho só dele, né? Mas é para atendimento à comunidade em geral, né? Então, esse Fale com o Dr. Risadinha, a parte que eu participei, inclusive foi com um aluno de iniciação científica também, né? Era desenvolver um aplicativo Android, né, que conversava com uma base de dados, e aí esse aplicativo era disponibilizado para as pessoas, né? Pacientes, familiares, enfim, e a pessoa podia fazer perguntas ali. Ela podia fazer perguntas, isso ia para um banco, depois isso era analisado e depois devolvido, né? Então, como se fosse assim, um estilo meio blog, assim, né? Então, eu participei desse projeto, existe até hoje, né? É muito maior do que isso, né? Mas ele visa atender comunidades de uma forma geral na área de saúde. Né? Para esses probleminhas, às vezes, do dia a dia mesmo que as pessoas têm. Né? Ela consegue rapidamente lá tirar uma dúvida, ou enfim, ter algum esclarecimento. E outro projeto que o professor também fez foi Ciência e Artes nas Férias. Isso daí eu fiz vários. Mas aí com o pessoal de segundo grau, né? Como que é participar, professor? O professor gosta de participar nas férias? Eu acho legal. Atividades de direcionamento de tecnologias, o que é telecomunicações? Na verdade, o experimento que eu fazia com eles, né? Aí eles mesmos que montavam, né? Era bem simples. Também é telecom, né? Telecom. Mas aí o que é? É um LEDzinho e um fotodetetor. Né? Que também tem, se olhar assim, você não diferencia o que é um LED e o que é um fotodetetor olhando, né? Eles têm a mesma cara. E aí ele colocava a gente colocava, era um 555, acho que era um 555, né? Pra gerar, pra ele ficar piscando. Ou mesmo o cara, né? Eu acho que eu não usava 555, não. Eu acho que era botãozinho mesmo. O cara apertava, acendia o botãozinho. Acho que eu não usei 555 com eles, não. E aí o que acontece, né? Ele apertava aqui, aí você tinha um fotodetetor, né? E na saída dele você tinha ligado outro LED, né? Então, na hora que o cara acende do lado de cá, o outro LED responde do outro lado. Então, na verdade, você está fazendo uma transmissão ótica ali, né, com o fotodetetor. Então, é um experimento bem simples, né? Às vezes parece meio mágica para um aluno do ensino médio, né? Como é que, né, essa placa conversa com essa daqui? É justamente, né, através da transmissão. Que legal, professor. E incentivando e trazendo projetos aí que trazem para as próximas gerações incentivos. A ideia é incentivar a molecada desde cedo. Né? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Incentivo é importante, né? Às vezes o cara tem até, né, uma inclinação para algo, né? Mas se ele não é incentivado, infelizmente, às vezes você mata aí, né, algo que podia se tornar uma grande realização futura. Sim. Vou fazer uma última pergunta aqui. Essa é um pouco mais técnica.
como as futuras gerações de sistemas, a gente está falando bastante de futuro, Tá. de sistemas de transmissão sem fio, como 6G. Peraí, o que é o 6G, professor? Na verdade, assim, se você pegar 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, o que acontece, né? A ideia é cada vez que você dá um salto significativo, né? Isso aí a gente está falando em termos de capacidade, de latência, né? Dos sistemas e de tecnologias, aí os caras vão lá e botam um carimbo na 5G, 6G, né? Então, você tem introdução aí por exemplo, no 4G você teve lá o LTE, por exemplo, né? Então, na verdade, o 6G o pessoal está falando muito em superfícies inteligentes, né? Assim, tipo, o que acontece? Você tem... Eu estou falando aqui meio de leigo, porque eu não trabalho com 6G. Eu vejo aí porque já veio gente aqui, vamos trabalhar com 6G, porque tem isso, tem aquilo. Mas precisa de toda uma base ali por trás dele. Mas na verdade tem um nome mais bonito para isso, né? Talvez o professor Luiz Ávila até saiba melhor esse nome, o professor Marco, que eu não sei se eles trabalham, mas pelo menos eles chegaram a dar uma lida mais profunda, né? Mas são como se fossem antenas que elas conseguem se configurar, né? Parece que isso daí é algo de novo aí nesse meio, né? Mas eu acabei respondendo a pergunta para você do 6G. Do 6G, como essas comunicações ópticas... Não, isso não necessariamente é ótico, tá? Isso daí é... De novo, a pergunta, como as futuras gerações de sistemas de transmissão sem fio, como 6G, a gente, o professor explicou que era 6G, e as comunicações ópticas avançadas irão integrar tecnologias emergentes, como as comunicações quânticas e redes neurais, para melhorar a eficiência e a capacidade nas redes. É difícil porque, na verdade, você está me perguntando coisas que eu não... Por exemplo, tecnologias muito... quânticas eu ouço falar, mas eu não sou um entendedor do assunto. Eu tinha perguntado isso para o professor Ursini, porque ele viu uma transição ali desde do analógico, passando pelo digital e passando... Aí eu perguntei em relação a redes quânticas, né? As redes do futuro, né? E também... As pessoas ainda estão projetando como ficar, o professor está falando agora do 6G, como elas vão ficar, e essas superfícies inteligentes, mas a tentativa aqui era só entender o pensamento de como o professor acha que isso vai ficar no futuro, sabe? Não, mas via de regra a gente está sempre falando em aumento de capacidade, né? De capilaridade, né? Então, por exemplo, você tem, mesmo agora o 5G e o 6G, eles vão estar permitindo aí, por exemplo, integração muito com a IoT, né? Com carro, enfim, elementos aí que você tem ao seu redor, né? Então, quando você aumenta a confiabilidade, né? Porque senão você bota um carro autônomo aí, ele sai arrebentando, né? Então você tem que ter tempo de resposta suficiente, você tem que ter uma comunicação com confiabilidade, né? Porque você tem sistemas aí que são sensíveis, né? Assim, que envolvem vidas humanas, né? Então você tem que ter uma rede que te garanta isso, né? Então eu acho que caminha sempre nesse sentido, né? De aumentar a capacidade, aumentar a capilaridade, né? Você começa a ter essa coisa cada vez mais presente, mais distribuída e atingindo mais equipamentos e tecnologias diferentes, né? Justo. Professor, a gente vai indo para as nossas finalizações. O professor explicou aqui para a gente muitas coisas, a gente aprendeu nesse bloco, desde incentivo até os empreendedores, a gente falou de projetos que o professor participou, projeto nas férias, a gente falou de muitas coisas. Pergunta técnica agora também, perguntas futurísticas, profissional do futuro. O professor gostaria de deixar algum documentário, algum livro para os nossos ouvintes, alguma frase para os nossos ouvintes, já indo para as nossas finalizações? Estudem! Isso! Não, tô brincando, mas estudar, assim, estudem para aprender, não estudem para passar em prova. É besteira estudar para passar em prova, porque vocês estão aqui para absorver conhecimento, né, para passar em prova. Vocês precisam passar na prova para progredir no curso, né, que nem eu disse, mas... Esse aprender, né? Aproveitem que esse é o momento que vocês estão, né, coletando, né, o conhecimento, né? Aqui vocês estão enriquecendo o conhecimento de vocês, né? E tudo que vocês aprenderem aqui, e eu falo isso de cadeira, né, porque eu já tive a minha vivência na indústria, né, vocês vão utilizar, vai ser importante no futuro para vocês. Então tenham isso em mente. Mesmo que a disciplina às vezes não pareça tão interessante. Às vezes é ela que vai te cobrar alguma coisa lá no futuro na sua vida profissional. E aí é importante que você tenha absorvido esse conhecimento. Show, professor.
Então esse foi mais um PrismaCast, a gente já vai finalizando por aqui, a gente gostaria de ficar falando de inúmeros assuntos aqui. O professor, vocês conseguiram ouvir, né? Que o professor tem uma base que passa pra gente tanto um incentivo de como ele realizou as funções e construiu toda uma carreira e todo um aprendizado que ele foi passando aqui pra gente. Esse foi mais um PrismaCast. Queremos agradecer a você, ouvinte, que ficou até o final, nos prestigiou. Esperamos que tenha agregado de alguma forma com o conteúdo aqui apresentado. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar seu feedback. Fiquem atentos para mais histórias e até a próxima. Vamos falar junto. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e... Tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, tchau. Aí, professor.